Ô Sakamoto, você vê essa crítica aí de Bolsonaro a Lula, ela tem alguma razão? Lula poderia fazer mais? A presença dele no Rio de Janeiro faria diferença? Então, Fabiola, algumas coisas. Eu acho sempre que um sobrevoo, né, a áreas atingidas, por mais inútil que seja, que convenhamos, o sobrevoo em si, ele é inútil, mas isso ele passa uma imagem de que o governante está lá, e isso para a população que é atingida é forte. Mas mais do que sobrevoo, o que é importante é que a presença do governante no local atingido ajuda a acelerar e destravar processos. Então, eu acho que simples. Isso não depende de ser Lula, Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique. Eu sempre discuti, sempre defendi aqui, prefeito, governador, que fosse no local para que a força política do cargo ajudasse a destravar processos. E por isso, inclusive, eu saudei, né, o Lula, quando o Lula, no ano passado, ele foi, né, ele interrompeu a folga na Bahia do Carnaval para visitar os atingidos pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Eu saudei quando o Tarcísio de Freitas foi para o litoral norte de São Paulo, e da mesma forma que eu repudiei quando o Bolsonaro foi se divertir, tipo, no litoral de Santa Catarina, em meio àquelas chuvas na Bahia em 2021, quando morreram dezenas de pessoas, né? Então, claro, a presença é útil, agora tem que ver da onde vem a crítica, né? No caso, a crítica que um governante tem que estar no local é super válida. Agora, vindo do Bolsonaro, desculpa, quando eu vi a postagem, eu dei muita risada, risada sincera mesmo, né? Porque, gente, é inacreditável, né? Na hora que de fato a tragédia atingiu a Bahia, naquele 23 de dezembro, né, matando dezenas de pessoas, o Bolsonaro foi, despachou ministros, seriam candidatos a cargos públicos, não foi qualquer ministro. Foi ministros que seriam candidatos a cargos públicos, a sua maioria, nas eleições do ano seguinte, manteve suas férias. No dia 28 foi fotografado andando de jet ski em São Francisco do Sul. No dia 30 foi ao Beto Carreiro World fazer drifting em carros de corrida. Ou seja, ele foi se divertir e tudo pago pelo cartão corporativo, né? Os 7 dias na cidade custaram quase R$ 1 milhão, né? Enquanto o pessoal estava nos voluntários, estavam arrecadando dinheiro para salvar um sul da Bahia submerso, o Bolsonaro estava torrando dinheiro, né? E falando, e vamos lembrar que estamos falando de um presidente que, durante o ápice da pandemia de Covid-19, defendeu que todos vamos morrer um dia e que devemos tocar o barco para frente. O barco não, no caso, o jet ski, né? Para frente. Agora, o ponto é que quando você vai ler essa questão e toda essa discussão, né? A gente tira alguns pontos que eu acho que é interessante essa postagem dele ou do Carluxo, né? Do vereador federal Carlos Bolsonaro, que é o primeiro, o Bolsonaro ou seu preposto, cita, né, que o Lula é braço do Eduardo Paes. Por quê? Para antecipar a disputa eleitoral que agora está em outubro, né? Você pode ter o Alexandre Ramagem, né, diretor da ABIN, como candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Então o Bolsonaro já ataca lá, já critica o Paes, já cola o Paes ao Lula, tudo isso mais, né? E ele tasca uma fake news, óbvio, né? Ele está viajando pelo mundo com o seu par. E aí você pegar a agenda do Lula, né? O Lula estava em Brasília trabalhando, né, na semana passada. Ele vem para São Paulo na sexta-feira para fazer exames do Sírio-Libanês, né? No dia 14, domingo, ele já volta para Brasília, né? E aí ontem teve uma agenda cheia aqui em Brasília, né, com o presidente do Paraguai, a agenda dele é o presidente do Paraguai, ministro da Cultura, Portos e Aeroportos, ministro das Comunicações e outra agenda cheia hoje de novo. Então ele não está viajando pelo mundo, né? Ele está aqui trabalhando, né? Quem viajou enquanto quem se divertiu bastante enquanto estava gente morrendo afogada era o Bolsonaro. Com isso, Fabiola, o Bolsonaro confia na falta de memória do seu rebanho para poder criticar o Lula nas eleições. Isso não é nada mais do que uma peça eleitoral, né? O Bolsonaro fazendo de conta que nada aconteceu, que ele não fez, ele não andou de jet ski enquanto pessoas morriam na Bahia ou com Covid, que é o que aconteceu. Lembra que também quando batia recorde de Covid, o Bolsonaro pegou o jet ski uma série de vezes, veio aqui no Lago Paranoá para andar de jet ski. Então ele ignorou que, na verdade, que ele pouco se importa com a morte, né? Que ele é um representante da necropolítica, e ele, na verdade, atacou o Lula pensando nas eleições deste ano e confiando de que o seu rebanho não tem memória.